E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Em meio a vai e vem de decisões, declarações contraditórias e um solene não dos partidos aliados, o governo federal adia plebiscito sobre a reforma política. Hoje recebemos o cientista político José Álvaro Moisés, que é diretor do Núcleo de Pesquisa Política da USP e professor titular do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Professor, obrigada. E eu quero começar com a atitude inicial no governo federal. A presidente Dilma fez questão de dar uma resposta que ecoasse e anunciou a convocação de uma Assembleia Constituinte para a reforma política. Em menos de 24 horas, ela recuou dessa ideia pela pressão que sofreu. Aí anunciou a consulta popular, o plebiscito, pressão outra vez de todo lado e está adiado o plebiscito. Como é que o senhor analisa esse vai e vem? Maria Lídia, boa noite, aos telespectadores também, mas eu acho que é uma coisa, por um lado, paradoxal. Não é? Esse governo tem uma imensa maioria no Congresso Nacional, talvez é uma das coalizões majoritárias mais fortes de todo o período republicano brasileiro e, no entanto, a presidente não consegue se entender nem com os líderes dos partidos que a apoiam, como é o caso do PMDB, e aparentemente nem mesmo com os parlamentares do PT. Não é? Eu acho que a resposta do governo foi desastrosa. Eu disse algumas vezes que a presidente estava parecia uma barata tonta, não é uma coisa que me dá orgulho dizer, mas eu vejo que isso continua acontecendo. Vai, vem, convoca, não convoca, adia, muda. Quer dizer, não houve um amadurecimento suficiente, eu acho, da compreensão nem do que as ruas queriam dizer, não é? E nem uma compreensão adequada de como efetivamente fazer uma consulta à população. Agora, essa questão da consulta popular, do ponto de vista da forma, está visto que a presidente errou, tanto que não deu certo. Agora, do ponto de vista do conteúdo, consulta popular, um plebiscito é adequado para resolver a questão da reforma política? Não acho que seja. A minha opinião é que é muito mais adequado você fazer um referendo. Quer dizer, na verdade, a autoridade para examinar a reforma política é o Congresso Nacional. Tem vários projetos há décadas lá no Congresso Nacional. O Congresso tem que examinar, tomar decisões sobre coisas que efetivamente são muito importantes, financiamento de campanha, a modalidade de escolha dos nossos representantes proporcional ou distrital, questões relativas às imensas prerrogativas que o presidencialismo tem no Brasil. Medida provisória, por exemplo. E eu acho, Maria Lídia, que tem uma questão que apareceu nas manifestações muito forte, é o desligamento dos partidos da população. Eu acho que era necessário enfrentar esse problema, seja pelo lado do que foi chamado cláusula de barreira, ou seja, um percentual mínimo para que os partidos tenham o direito de se beneficiar do fundo partidário, do horário eleitoral gratuito e, por outro lado, que na legislação orgânica dos partidos seja incluída a necessidade, a exigência de decisões democráticas para escolher candidatos, para escolher o programa. A presidente falou que ela tem apreço pela opinião popular, que ela respeita as manifestações, ela quer ouvir o que a população pensa sobre esses aspectos e outros referentes à reforma política. É possível, o senhor acredita que para opinar a população tem condição, isso aí não estou falando de esperteza ou de inteligência, o conteúdo é muito complexo para o entendimento da população, no sentido de dizer sim ou não para essas várias questões? Então, plebiscito com sim ou não é para coisas do tipo, você é a favor ou contra a pena de morte? Sim, mas nas perguntas pontuais, você é a favor específicas. ou contra divórcio? Agora, nas questões específicas, é preciso um tempo muito longo. Olhando a experiência internacional, os países que adotam
consultas dessa natureza, Suíça principalmente, mas também alguns estados americanos como a Califórnia, eles pensam no mínimo 4 a 5 meses para o debate, para esclarecer as questões e as pessoas serem consultadas. As pessoas comuns não são obrigadas a conhecer a tecnicalidade, digamos assim, do funcionamento de certos aspectos da legislação eleitoral, do funcionamento do Congresso. Isso é preciso esclarecer. Para você dar a oportunidade das pessoas se pronunciar, é preciso que haja, parte da consulta, é preciso que haja um grande processo de discussão, esclarecimento. De informação e debate, né? Informação e debate. Tá falando, inclusive a formação do contraditório, né, Maria Lídia? Tem que aparecer posições diferentes para as pessoas saberem as alternativas, eventualmente examinarem, inclusive, comparando com outros países, como é nos Estados Unidos, como é na França, não é? Como é na Espanha, na Itália, como fazemos, né? Agora, a última questão. O senhor passa a ideia que acha que a presidente não foi hábil nessa proposta. Mas aí, uma provocação, ou ela foi habilíssima jogando a batata quente para o Congresso, que de fato não mostra nenhum ânimo em fazer a reforma política, e agora ela diz sim às ruas, quero ouvi-los, e o Congresso disse não, com esse adiamento do plebiscito. Eu acho que a presidente estava motivada muito mais do que consultar a população por recuperar a sua legitimidade e a sua popularidade. Foi uma jogada com vista, nessa circunstância de crise, vamos ouvir a população, sem se dar ao cuidado de olhar se isso era possível, como era possível e se haveria apoio no Congresso. Como ela tem uma grande maioria no Congresso, se ela quisesse, ela teria conversado antes e dito, queremos fazer, precisamos fazer e estou pedindo o apoio do Congresso. Ela não pediu isso, né? Nós estaremos acompanhando os fatos e vendo, né, o preço de todas essas variáveis dessa questão que chama a atenção da opinião pública também. Muito obrigada, professor. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite.